Por que é necessário falar sobre propósito? Nós vivemos num século onde a doença do século é a depressão. E o que é a depressão? É um excesso de passado. O que é a ansiosidade? É um excesso de futuro. E nós vemos isso dentro da igreja. Recentemente eu vi uma notícia de alguns pastores que se suicidaram. E isso foi algo muito, muito complicado, porque esse tipo de prática a gente pode até esperar de uma pessoa do mundo. Até porque o mundo é uma correria, ele é um sistema que, se você não tiver, se você não estiver buscando algo melhor, se você troca de carro, você tem que trocar de outro, se você não ganhar, você entra em um estado emocional problemático. E talvez no mundo isso seja até normal, porque as pessoas estão um pouco longe de Cristo, não entendem o propósito dela aqui nessa terra. Mas para o cristão, não. O cristão, Jesus, lá no século dele, né, no século que ele nasceu, há 21 séculos atrás, 21, né? Ele trouxe uma palavra para o seu povo: não andeis ansiosos, não se preocupai com o que comer, com o que beber, porque eu me preocupo com isso. Ele, né? Porque ele se preocupa com isso. Mas que vocês venham buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que essas outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não falou para você esquecer essas outras coisas. Ele falou: busque o reino primeiramente, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Me busca primeiro, busca esse reino. Busca viver uma vida em mim, que você terá felicidade. E o tema de hoje é esse: vivendo com um propósito. Talvez não dê para ver direito. Bom, qual é o problema da falta de propósito? Eu coloquei 3 coisas que, na minha visão, é o maior problema de uma vida sem um propósito. A primeira é falta de sentido na vida. Quando não se sabe o que se busca ou o que se realmente quer, temos grandes chances de ter vários projetos falidos ou concentrar o propósito em uma área da vida. A gente vê, às vezes, no mundo, que às vezes uma pessoa fala: o propósito da minha vida é ser policial. Ou o propósito da minha vida é ser pastor. Ou o propósito da minha vida é cuidar das crianças. Só que, qual é o problema disso? É que, às vezes, você concentra o propósito, que é algo global, algo que tem que ser a sua luz, o seu caminho, algo que te guia, numa área específica da sua vida. Por exemplo, a profissional. O propósito da minha vida é ser policial. Beleza, depois de você alcançar isso. O propósito da minha vida é casar. E depois de você alcançar isso? Talvez você vai ter uma vida frustrada, porque você se concentrou tanto naquilo ali, em obter aquilo ali, e você esqueceu que isso é um propósito para uma área da sua vida, e não para ser a sua visão global de vida. O outro é uma vida incoerente com o que se diz acreditar. É quando não sabemos ainda quem somos, a nossa identidade. Eu digo, por exemplo, que sou fiel. Eu sou fiel porque eu acho isso bonito. É bonito, tipo assim, você diz para a pessoa: eu sou fiel a uma palavra que eu digo, eu sou fiel a uma pessoa e tal, porque eu acho isso bonito, eu acho isso ético. Só que, na verdade, eu não sou.
E uma falta de propósito é isso, porque a partir do momento que o propósito estiver na sua vida, você vai entender quais são os princípios. Um desses princípios é a fidelidade, no propósito de Deus. Um desses é a fidelidade. Então, você não vai falar que você é fiel porque você acha bonito ou porque é ético. Você vai falar porque aquilo ali tem como princípio na sua vida. Pode? E o maior problema que a gente está encarando nesse século, que já foi premeditado na Bíblia, lá por Jesus Cristo, tanto que ele falou essa palavra sobre os lírios, são as doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? É uma doença na mente que afeta o corpo. Quais são as doenças psicossomáticas? A depressão, eu coloquei um conceito sobre ela, é considerado o mal do século. A depressão é comparada a um resfriado comum, porque quem não teve, um dia vai ter. Ela é o resultado da soma de vários sentimentos ruins e pensamentos tristes que acumulamos ao longo da nossa vida. A depressão é muito conhecida. Às vezes, no nosso meio, a gente conhece alguém que tem depressão. Ou às vezes que está tratando a depressão, às vezes que está em início de depressão. E para o mundo isso é normal. É esse conceito que o mundo traz para a depressão. Quem não teve, um dia vai ter. Mas nós sabemos que não é assim. Aquele que tem a vida guiada por Cristo, ele não pode se preocupar com o passado. Pelo contrário, ele tem que perdoar, ele tem que esquecer o passado. Agora ele tem uma nova vida, ele foi convertido. A vida dele muda. Estresse. Ansiedade. Podemos defini-la como pensamento de algo que ocorreu no passado. Muitas vezes essas lembranças trazem muita tristeza. Eu troquei aqui. Pensamento no passado é a depressão e pensamento no que vai acontecer é a ansiedade. O estresse são as aflições agravadas com as responsabilidades básicas de sobrevivência, na qual gera pensamentos de que se tem muito a ser feito em pouco tempo ou não se sabe por onde começar. Normalmente as pessoas estressadas é por isso. Você chega em alguma pessoa e pede alguma coisa para ela, ela fala, não sei o quê. Porque ela vê a vida como ela tem muita coisa para fazer, mas tem muito pouco tempo. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa tem que estudar, ela tem que estudar, tipo assim, porque ela vê que ela tem muita matéria e às vezes a mãe ou algum familiar vem querer conversar, tirar alguma dúvida, e a pessoa fica estressada. É porque ela tem essa visão. Porque ela acha que ela tem muita coisa para fazer e pouco tempo. E esse é o conceito que os psicólogos dão para o estresse. A enxaqueca é provocada por constantes preocupações com coisas que estão fora do nosso alcance. Isso gera grande desespero. Eu nem sei o que direito é enxaqueca, mas está aí. Porque o que não está no meu alcance, eu vou ficar me preocupando com isso. Alergia nervosa. Insônia é alergia nervosa. Essa alergia se inicia após momentos de tensão ou estresse. Ou seja, você teve o estresse e você teve os momentos de tensão, aí você acha, não, só vou ter o estresse. Não, peraí, ainda tem mais. Você vai começar a ter alergia nervosa. Olha que coisa horrível. Aí você fala assim, não, eu tenho depressão e se eu não tratar isso, vai continuar do mesmo que está. Não, não vai estar. Aí vem outra. Insônia. O que é insônia? É o grau máximo de ansiedade. A pessoa não consegue dormir devido aos constantes pensamentos sobre o passado e a preocupação sobre o que vai acontecer no futuro. Insônia. Todos nós sabemos como é bom dormir, né? Ainda mais para quem trabalha e tem que levantar cedo. A gente dá valor naquele domingo que tem que dá para acordar um pouquinho mais tarde. Nem que seja uma horinha. E às vezes até no despertador, na nossa vida diária, a gente coloca lá o despertador 3 vezes, porque a gente quer dormir mais um pouquinho. Então, o nosso corpo ele tem a tendência a valorizar o sono.
Então, quando isso é afetado, causa problemas. E esse daqui é uma coisa que eu vejo que muita pessoa tem, e às vezes ela acha que é um problema do corpo, só do corpo, que é a sinusite. Ele está entre um dos problemas psicossomáticos. Bom, é o resultado da decepção ou de estar muito irritado com um familiar ou amigo. Se você tem sinusite, está na hora de perdoar o seu irmão, o seu familiar, né? Mas o que é um propósito? Quando fala assim, Deus tem um propósito na sua vida, ou você tem que ter um propósito de vida, senão você não vai saber como viver direito. Bom, o significado está aí. É do latim propositum. O propósito é intenção ou intento de fazer ou deixar de fazer algo. É aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Por exemplo, não te preocupes, pois sei que não fizeste de propósito. A minha mãe está convencida de que eu fiz de propósito, mas foi sem querer. Vou fazer obras em minha casa, com o propósito de a vender a um preço mais elevado. Finalidade. Eu fiz isso para ter a finalidade de vender por um preço mais caro. Logo, o propósito é a finalidade das ações, ou onde se pretende chegar com aquilo. É um projeto maior, um alvo global. Martin Luther King ele tem essa famosa frase. Martin Luther King era um pastor cristão, responsável pelo apartheid. Não, ele foi um dos... Isso. E ele tem essa frase. Eu não vou entrar nesse tema que eu nem sei, eu só li o básico. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Martin Luther King estava falando de propósito. Ele estava falando, cara, se você ainda não descobriu uma causa pelo que você morreria, você não está pronto nem para viver, porque você ainda não descobriu o que você está fazendo aqui. Martin Luther King ele sabia o que ele estava fazendo aqui nessa terra. A primeira é que ele era cristão. E a segunda é que ele estava lutando por uma causa. Pode? Eu achei essa parte aqui muito interessante, porque todos os homens não, mas os grandes homens da Bíblia, e mulheres também, que foram tiveram sucesso nessa caminhada cristã, eles tiveram um propósito de vida. E cada um tinha uma forma de ver a vida, de cada um tinha uma forma, tinha algo peculiar na sua vida, diferente. Só Jesus que parece que ele reuniu tudo. Todos eles, quando você vê o propósito de vida de Cristo, você vê que todos eles buscaram a mesma coisa, que Cristo já tinha como amadurecido. Primeiro foi Salomão. Lá em Eclesiastes 12, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nesse texto, dá para entender que Salomão diz que a vida se trata de honrar a Deus com nossos pensamentos e vidas, e assim guardar os seus mandamentos, pois um dia estaremos diante dele para juízo. Salomão ele disse isso em Eclesiastes. Eclesiastes é considerado um livro que os historiadores dizem que Salomão já estava prestes a se desviar, porque ele saciou todos os desejos da sua carne, tudo que a sua alma pedia, ele dava. E chegou um momento que ele falou que aquilo tudo era vaidade. Mas no finalzinho de Eclesiastes, a gente vê que ele entendeu qual era o propósito da vida, qual era o propósito que ele tinha nessa terra. E um desses propósitos que ele entendeu foi esse, que era
entregar os pensamentos, sentimentos e uma vida a Cristo, porque um dia ele iria ser julgado por isso. Salomão era top, né? E o seu pai, né? Eu deixei ele junto para a gente já fazer para ver que já estava em família. Bom, Davi, diferentemente daqueles que acham que a recompensa está nessa vida, Davi procurava cebolinha. Davi procurava pela sua satisfação no tempo por vir. Ele disse: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17:15. Para Davi, a sua satisfação completa viria no dia em que ele acordasse, na próxima vida, tanto contemplando o rosto de Deus, comunhão com ele, no caso, quando tendo a sua semelhança. Olha o propósito de vida de Davi. Ele queria, quando algum dia ele morrer, e ele acordar, tendo comunhão com Cristo e estando parecido com ele. E olha que interessante, Deus olhou para ele e falou: esse cara é segundo o coração dele, é segundo o meu coração. Ou seja, Deus tinha algo para ele e Davi ele devolveu isso. Foi algo recíproco. E ontem teve o culto lá na terça-feira e isso falou bastante comigo, principalmente a vida de Davi, que ele queria essa comunhão com Deus. Para Davi, ele dançava na presença de Deus. Ele não tinha aquela vergonha de ser rei. Pensa um rei, pensa um presidente hoje, tocar, vamos dizer, ter uma adoração, alguma coisa, e ele dançar lá no meio. Foi mais ou menos isso na época dele. E Davi, ele não teve vergonha de Deus. Ele dançou, ele foi lá, buscou a arca, ele queria Deus mais perto. E Deus deu isso para ele. Deus foi mais perto na vida dele. E aí eu estava orando ontem, né? E aí eu percebi uma coisa muito interessante. Ontem eu tive um dia... um dia tranquilo. Que eu trabalhei, que eu comi, eu almocei, né? Eu acordei até tarde, dormi bem, estava tranquilo. E aí, sexta-feira à noite, ontem, aí a gente veio aqui para a igreja. E aí começamos a orar. E aí chegou num momento, numa música, que até vocês cantaram aí. Eu falei para Deus, hoje, o momento mais produtivo que eu tive nesse dia foi esse momento aqui. O momento que está mais me trazendo felicidade diariamente é esse momento aqui contigo. Faz uma diferença incrível. Quando o pastor Jonas ele prega sobre oração, é porque ele está vivendo aquilo e ele sabe a diferença que tem entre a pessoa que não ora e a pessoa que ora. Você já viu os pastores, quando você chega para ele, vai falar alguma coisa está acontecendo na sua vida, não sei o quê, e ele fala: vamos orar? E aí você fala: vamos? Não, peraí. Eu acho que, tipo assim, a palavra que o pastor mais fala para os crentes é: vamos orar? Por quê? Na verdade, era para você ter orado pelo aquilo, porque aquilo ali que você está falando se resolve na oração. Você não precisa ir lá buscar. Às vezes você precisa do discipulado, lógico. Discipulado é importantíssimo, mas tem coisas que você vai se resolver na sua vida através da oração, principalmente coisas espirituais, coisas emocionais. Ali é o lugar que você vai ter com Deus. Você já tem que chegar no pastor e já falar: vamos orar? Não, já orei, é isso aqui. Não, então é bênção, né? Beleza. Asaf. No Salmo 73, Asaf ele fala como ele foi tentado em invejar as pessoas do mundo. Basicamente é isso que ele fala no Salmo 73. Estou achando muito grande esse texto. Aí
ele, como ele foi tentado a invejar o povo do mundo, as práticas, a forma de liberdade que tinha no mundo, que ele talvez não tinha, e ele foi tentado a isso, realmente a falar, não, peraí, a vida no mundo é uma vida mais prazerosa. Mas aí, ao decorrer da sua caminhada cristã e ao ponto que ele chegou à maturidade, ele entendeu. E ele faz um relato que eu achei muito interessante. Ele diz lá: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Para ele, um relacionamento com Deus é o que mais importa entre todas as coisas na vida. Nós vemos um caminho de maturidade. Ele começou uma determinada época da sua caminhada, que ele chegou a invejar o ímpio. Só que, ao decorrer da caminhada, que ele foi prosseguindo, ele entendeu o propósito da vida dele. Era ter um relacionamento com Deus. E ele começou a sentir prazer nisso. E isso é algo que eu quero para a minha vida. É não olhar para o mundo e falar, não, eu não invejo ninguém no mundo. Pelo contrário, eu olho para Cristo e isso é o que me traz segurança, é isso que eu tenho prazer. Prazer de estar na tua presença, prazer de estar em ti, prazer de entender os seus princípios, o que o Senhor pretende, o prazer no reino. João Batista, lá em Lucas 1, do 15 ao 17, diz o seguinte: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Percebido é um povo separado. Então, o propósito de vida dele foi esse, foi separar, foi vir antes de Cristo para anunciar a chegada do Messias. E ele cumpriu esse propósito. Ele foi para o deserto, ele se preparou durante muito tempo, para você ver o tanto de tempo que João Batista se preparou, se santificou, para ter um ministério, às vezes, pequeno, mas grandioso. Então, às vezes, o seu tempo de igreja, o seu tempo de ministério, às vezes, ele não se baseia no tempo, mas ele se baseia no propósito. O propósito do ministério de João Batista era pregar a palavra a fim de converter já os corações para a chegada do Messias, para que as pessoas pudessem entender o que Jesus estava falando. Tanto que quando Jesus veio, ele foi confundido com João Batista. Ah, quem será você? João Batista? Quem será você? Elias? Entende? Pode passar. Esse cara, ele é fera. O Guilherme falou sobre ele aí, sobre Paulo. Os meninos no louvor também. Paulo, ele foi um cara muito intenso, um cara muito profundo. Hoje lá no trabalho a gente estava falando de um funcionário lá que ele era muito ateu. E aí ele bateu o carro a mulher estava no semáforo. Não, ele estava lá no semáforo, e aí veio uma mulher e bateu na traseira do carro dele. E aí não deu muito problema não. Aí ele desceu, a mulher falou, você tá bem? Ele, tô. E o carro? Não, tá tudo certo. Aí a mulher foi e falou, não, que bom, graças a Deus. Aí ele ficou histérico. Ele falou, que seu Deus, o quê? Não sei o quê. Ele era... Eu nem sei quem é, mas foi o que os meninos lá estavam relatando. E aí eu falei o seguinte, normalmente, quando uma pessoa ela é muito intensa no mundo, quando ela é muito intensa, por exemplo, no ateísmo, se essa pessoa se converter, ela também vai ser muito intensa na caminhada cristã. Isso é uma característica da pessoa. Às vezes, quando a pessoa é muito
muito, vamos dizer, muito religiosa, depois, quando essa pessoa se converte, ela tem grande tendência de ser uma pessoa também muito intensa em Cristo, como nova criatura. E Paulo foi assim. Ele era um cara totalmente perverso, que até estava na morte do... Eu sempre esqueço os nomes dos personagens bíblicos. Estevão. E o propósito de vida dele, antes da conversão, era matar os cristãos, matar tudo que ia contra Roma, tudo que ia contra o judaísmo. E ele era intenso disso, implacável ele. A Bíblia nos fala que ele às vezes atravessava a cidade só pelo ódio de querer matar esse povo. E aí depois que ele se converte, ele também é um cara super intenso. Ele não deixou de ser intenso, mas agora com um propósito correto. O problema da intensidade de muitas pessoas hoje no mundo é que elas são intensas no que não era para elas ser intensas. E não ser intensa e ser rasas no que não era para ela, que era para ela ser intensa. No caso, em Deus. Em Deus você tem que ser intenso. Talvez no mundo você não tenha que ser intenso. Você tem que ser raso. Você vai usar do mundo. Você vai trabalhar, você vai ter aquele recurso, mas aquilo ali não vai ganhar o seu coração. Você vai usar como se você não precisasse. E é interessante, olha o que temos a dizer sobre ele. O apóstolo Paulo falou sobre tudo o que ele havia alcançado antes de ser confrontado pelo Cristo ressuscitado. E como tudo que ele havia alcançado, especialmente no âmbito religioso, era como uma montanha de lixo para ele, comparado com a excelência do fato de conhecer a Cristo Jesus, mesmo quando isso incluísse sofrer a perda de todas as coisas. Em Filipenses 3:9, ele diz o seguinte: ele diz que o que ele queria era ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, olha o que ele disse. Ele comparava todo o mundo, tudo aquilo que ele tinha antes, como lixo. Mas ele ainda foi além. Ele colocou como lixo a própria religiosidade dele. Toda aquela doutrina judaica, toda aquele conjunto de regras que era invenção humana, não o judaísmo não é invenção humana, mas tudo que colocaram ali e virou uma religiosidade, virou uma coisa, uma doutrina de homens, ele considerou como lixo. E aí ele só realmente considerou conhecer a Cristo. É lógico que o judaísmo ele é a herança, como eu posso dizer, ele tem Cristo de uma forma diferente, ele explicava nele. É complicado, mas no caso do judaísmo, os profetas, Isaías, eles anunciaram Cristo, mas nessa época que Jesus veio, ele estava sofrendo o domínio romano ali sobre eles. Ou seja, como é que eles iam pensar em amor, pensar em perdão, se eles estavam sendo mortos pelos romanos, estavam sendo escravizados? Mas o judaísmo, a essência do judaísmo, tem os profetas anunciando a Cristo, anunciando o Messias. Só que o momento que eles viviam não era um momento de falar de amor. E aí veio Jesus falando de amor. Eles queriam uma pessoa que viesse libertar eles do domínio romano. Mas Cristo, ele não veio para dominar, ele não veio para libertar os judeus no mundo real. Ele veio para libertar eles no mundo espiritual, que eles estavam presos. E é mais ou menos isso. E então, o propósito de Paulo era, mais uma vez, para Paulo, o que mais importava era conhecer a Cristo e ser achado na justiça dada
obtida por ele através da fé nele, e vivendo em comunhão com ele, mesmo quando isso trazia sofrimentos. Às vezes a gente acha que a vida de Paulo foi uma vida muito sofrida, uma vida muito difícil, mas a gente vê nos relatos dele que o que ele buscava era conhecer a Cristo, mesmo que para conhecer ele sofresse bastante. Ele queria conhecer a Cristo, ele não recuava, ele não olhava para trás, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de qualquer outra coisa. Então, para ele, ele foi feliz nessa terra. A gente vê na Bíblia, nas passagens sobre ele, que ele foi um cara muito feliz e um cara que ele teve sucesso nessa caminhada cristã. Cumpriu o bom combate e guardou a fé. Esse foi o que ele queria e ele conseguiu. E agora o nosso mestre, né? Jesus. Qual foi o propósito de Jesus nessa terra? Sabemos que ele veio para salvar a gente, mas não só isso. Ele veio para ser o modelo também. Ele não veio para que só ele morresse pelo reino. Ele veio ser o primeiro. Veio ser um embaixador, o primeiro embaixador do reino aqui nessa terra. Não, o primeiro não. Ele foi um dos embaixadores do reino nessa terra, porque antes teve os profetas. Antes, Deus criou o homem no princípio para ter o quê? Comunhão com ele, relacionamento com os outros, trabalho, o domínio sobre a terra. Porém, com a queda do homem no pecado, a comunhão com Deus foi quebrada. Os relacionamentos com os outros frequentemente não são tão bons. O trabalho parece sempre ter seus pontos ruins. E o homem se esforça para manter uma ilusão do domínio sobre a terra, seja sobre o tempo, seja sobre as ervas, em um campo ou jardim. No novo céu, ponto final, né? No novo céu e na nova terra, o homem estará envolvido em todas essas coisas, de novo, em um estado restaurado de perfeição. A gente vê que os princípios que Deus trouxe na sua vida como modelo para que todo cristão tenha como base são esses. O primeiro é comunhão com Ele. Primeiro. Então, o propósito de Cristo nessa terra, ele veio para nos salvar. Mas, na verdade, esse nós não podemos colocar como propósito. Nós podemos colocar como um objetivo. Porque não foi um propósito. O propósito de Cristo é relacionamento com o Pai. Tanto que muitas vezes ele fugiu da multidão. Às vezes poderia ter alguma pessoa ali que se ele falasse, a pessoa se converteria. Mas o tempo que ele tinha com Deus era fundamental para ele. Então, às vezes, ele fugia da multidão e ia falar com Deus, para mostrar que a primeira coisa, como modelo, que todo cristão, todo seguidor, todo filho no reino tem que ter, é um relacionamento com Deus. Ele não fala de religiosidade, ele não fala a primeira coisa que você tem que ser íntegro, não. Ele fala o primeiro relacionamento com Deus, mesmo sendo pecador, mesmo sendo uma pessoa que esteja corrompida, mas se você buscar nele, ele vai te restaurar. O segundo, relacionamento com os outros. Às vezes a gente fala, não, tem muita gente que fala assim, não, eu vou para a igreja, o importante na igreja é buscar a Deus. Não só. Entre os princípios que Cristo trouxe, um desses é relacionamento com os outros. Então, não adianta você cumprir o primeiro e você deixar os outros sem ser cumprido. Que isso daí vai trazer uma certa dificuldade nessa sua caminhada. Cristo, ele trouxe esses quatro princípios para você seguir, para que você tenha uma vida feliz, que você consiga cumprir essa caminhada cristã. E uma dessas coisas é o relacionamento com os outros, porque você não vai fazer nada sozinho. Um dos temas do ano da nossa igreja é a comunhão. Por quê? Tem coisas que às vezes, tem áreas na sua vida que você acha que você sozinho você vai... Ou você não está conseguindo avançar, não está conseguindo amadurecer, porque você ainda está tentando sozinho. Às vezes, se você for buscar um discipulado, às vezes, se você
procurar alguém para conversar, procurar alguém mais especialista naquilo, aquilo ali vai se desenvolver. Por exemplo, uma das áreas no discipulado que foi tratada em mim ultimamente foi a área emocional. E eu vi um avanço muito relevante na minha vida sobre isso, no discipulado. Ou seja, e para ter discipulado você precisa de outra pessoa, certo? Você não vai conseguir fazer discipulado sozinho. Outra coisa, o Espírito Santo. Por exemplo, quando eu recebi o Espírito Santo, não que eu não tivesse, mas eu recebi daquela forma que a gente fala umas línguas legais, né? Foi outra pessoa que veio no meu ouvido e falou primeiro. Talvez eu sozinho não fluísse. Então, Cristo ele traz como um dos princípios relacionamento com as pessoas. Porque no reino você vai ter que aprender a servir, você vai ter que aprender a se submeter, aprender a, às vezes, aguentar o irmão que às vezes é chato, né? O irmão que é pidão. E olha que legal, trabalho. Jesus ele sempre trabalhou. Antes de cumprir o seu ministério, ele era marceneiro, né? Marceneiro. E marceneiro? É marceneiro, né? É porque tem outro nome, carpinteiro. Aí às vezes eu me confundo. Carpinteiro e marceneiro é a mesma coisa? E às vezes a gente coloca, por exemplo, lá no começo da mensagem a gente falou sobre o trabalho. Às vezes a pessoa coloca o trabalho como algo, como um propósito maior. Por exemplo, o meu propósito é ganhar muito dinheiro. E aí a pessoa busca isso e aí depois descobre que ela não é feliz só por isso. Por quê? Porque, na verdade, ela deixou de fazer os outros 4, os outros 3, entendeu? Não adianta você também só se dedicar ao trabalho, não adianta você só se dedicar a uma profissão, não adianta você só querer ganhar dinheiro para comprar isso e isso. É importante, está entre um dos princípios de Deus, o trabalho. Até porque no seu reino, você tem que trabalhar, você tem que servir. E às vezes a gente fala assim, quando Deus ele tiver um chamado para mim. Por exemplo, quando a gente entra na igreja tem muito isso, né? Fala assim, não, eu tenho medo de me entregar muito a Deus, porque vai que ele queira que eu vá para a África. E aí a gente acha que a África a gente, né, vai ficar com fome, a gente vai... Só que, se um dia Deus ele te chamar para ir para a África, é porque você já é maduro para isso. O chamado eclesiástico não é para pessoas imaturas, pessoas que não conseguem sobreviver. É para pessoas maduras, que já têm esses quatro pilares, esses 4 princípios na sua vida. Se você tiver relacionamento com Deus, você já tratou sua vida espiritual e sua vida emocional, certo? Se você tiver relacionamento com os outros, em qualquer lugar que você tiver, você vai conseguir se desenvolver. Ou você vai ter pessoas ao seu lado para te ajudar, ou para você ajudar também. Você vai ter uma vida particularmente boa, né? O outro é o trabalho. Se você sabe trabalhar, se você buscou uma profissão, se você tem talento com alguma coisa, em qualquer lugar do mundo você vai conseguir se manter fisicamente e se alimentar. Às vezes o chamado de Deus é lógico que você vai ter que fazer sacrifícios, mas se o homem, se o mundo, se as empresas do mundo, elas cuidam bem dos seus funcionários, o que você espera de Deus? Né? E isso daí você ganha onde? No primeiro nível, no relacionamento com Deus. Você vai confiar nele. É algo assim muito, uma coisa de muita intimidade. Ninguém vai para outro lugar ou vai cumprir um ministério sem ter esse relacionamento, sem ter essa intimidade com Deus. Se não tiver, provavelmente ela vai se frustrar
e vai acontecer alguma coisa muito ruim no seu ministério, que às vezes vai levar até outras pessoas a caírem. E o terceiro, que um dos princípios é o domínio sobre a terra. O cristão, primeiramente, ele tem que se dominar. Ele tem que dominar suas emoções, ele tem que dominar a sua vida. Esse negócio, eu peco e Deus perdoa. Não, cara, você tem que aprender a dominar suas emoções, seus sentimentos, você tem que aprender a dominar as suas vontades. Nós sabemos que é difícil, mas a caminhada cristã em si ela é difícil. Se está fácil, tem algum problema. Se está tranquilo, é porque talvez você esteja deixando de cumprir alguma coisa. Então, logo o propósito de Cristo foi morrer pelo reino e ser o modelo a todos os cristãos, indicando o caminho para seus embaixadores, filhos e servos nessa terra, para alcançar maturidade, a vida e a plenitude eterna. Então, o propósito de Cristo foi esse. E por que eu preciso de um propósito de vida? A gente entende que o propósito é algo global, é algo maior do que se concentrar em uma área, seja profissional, seja emocional, seja familiar. O propósito é algo maior. A gente aprendeu lá atrás que propósito é o que vai nos guiar, é a finalidade daquilo, é onde queremos alcançar. Bom, primeiro, para saber o caminho a ser trilhado. Se o propósito é ser cristão, o caminho é Cristo. Se é ser rico, o caminho é trabalhar muito e estudar ainda mais. Se o propósito é ter uma vida totalmente promíscua, onde as emoções são o que realmente importa, o caminho é o mundo. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que a gente quer. O propósito vai trazer isso. Qual é o seu propósito? Você se pergunta, não, peraí, eu quero viver uma vida promíscua, onde eu quero pecar. Então, o caminho é o mundo. Você não vai conquistar isso em Cristo. Pelo contrário, você vai conquistar confronto em Cristo. Você vai conquistar, às vezes, você chega lá em Cristo achando que você está certo e às vezes você está errado. Então, você vai ter aquele confronto porque Ele te ama. Mas se você for buscar pecado no mundo, você vai achar, e tranquilo. E a gente vê, né, que propósito ele é um caminho totalmente oposto a viver de emoções. Pessoa que vive de emoção, uma hora ela está emocionada por alguma coisa, buscando alguma coisa, aí se a emoção mudar, ela já é outra. O propósito ele é algo maior. Ele, assim, se você tem um propósito na sua vida, se algumas coisas na sua circunstância, no seu dia, na sua vida não dão certo, você sabe que você tem um norte maior do que aquilo. As coisas podem estar dando errado, mas se o seu propósito de vida é ser um cristão, você sabe que Cristo ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Logo, se você é cristão, você entende essa palavra. Você entende que às vezes a coisa está dando errado, mas aí você começa a olhar para si e falar assim, não, peraí, por que está dando errado? Será que é alguma coisa em mim ou Deus está querendo tratar alguma coisa? Então, o cristão, ele entende isso. E se seu propósito, às vezes, está no mundo, eu acho que, às vezes, quando você está no mundo, você não tem nem propósito. Às vezes, esse negócio que o mundo fala, meu propósito é ser um policial militar, isso não é um propósito. Isso é um projeto para uma área da sua vida. Mas aquilo ali, se você colocar aquilo ali como centro da sua vida, você vai se frustrar. Porque em outras áreas não adianta, familiar e tal, você vai ter que ter algo maior para oferecer para a sua família ou para aquela área específica. E eu gostei dessa frase, é uma frase do Sêneca, que ele diz o seguinte: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se você não sabe o que você quer, nada que acontece com você, nada que Deus venha falar com você vai ser favorável, porque você não sabe para onde você quer ir. E para saber o preço a ser pago. Você definiu o seu propósito, você definiu que caminho você quer trilhar. Vamos dizer que é o mundo, que quer viver uma vida promíscua, quer viver uma vida de pecado, que não vai ter o confronto de Deus na sua vida.
O segundo ponto é você saber qual o preço vai ser pago por isso. Nesse caso, o preço a ser pago vai ser uma vida eterna. Você está abrindo mão de uma eternidade por momentos de emoções, por circunstâncias, às vezes, favoráveis a você, por pecados, por uma vida onde seu ego fala mais do que é mais importante do que a mensagem de Deus. Então, se é esse o caminho, às vezes e a gente vê isso até dentro da igreja. Então, às vezes até o cristão ele tá dentro da igreja, mas ele está com a cabeça no mundo. Essa mensagem, essa palavra, ela se aplica a esse tipo de cristão. Até porque Deus ele fala, seja quente ou seja frio. Se for morno, eu vou vomitar você. Então, você tem que se decidir. É mais fácil você ser frio, que aí Deus ele pode até ir te buscar. Mas se você for morno, é pior do que você ser frio para Deus. Porque o frio ele não fala que ele quer vomitar. Agora o morno ele fala que ele quer vomitar. Bom, ter um propósito claro na vida é saber onde se quer chegar. Terá um custo a ser pago. Ter um propósito claro na vida e saber onde se quer chegar terá um custo a ser pago. Exigirá energia e sacrifícios necessários para que se cumpra aquela finalidade. Se em um projeto o custo é alto, imagine um propósito, que é algo muito maior. Se às vezes você fala assim, não, eu quero terminar a faculdade. Você sabe o custo daquilo, às vezes financeiro, às vezes lanche, que lanche na porta da faculdade é caríssimo. E você sabe o custo daquilo, de ônibus, o tempo exigido ali. Não é tão caro, né? Mas é caro. Porque lá na faculdade tinha uns estrogonofe de R$5, aí não é tão caro, né? Ou seja, então você sabe que você vai ter esse custo a ser pago, às vezes com ônibus, às vezes tempo da sua vida para estudar, você fica 5 horas lá na faculdade ou na aula, e depois você ainda tem que estudar em casa. Então há um custo alto para um projeto. Agora imagine um propósito de vida, o custo como é muito maior. Se o seu propósito de vida é ser um cristão, é se parecer com Cristo, cara, talvez você vai ter que sacrificar em todas as áreas. Você vai ter que estabelecer princípios em todas as áreas. Aí você me fala, não, mas isso é algo ruim? Não. Por quê? Porque se o seu plano, vamos dizer que você tem um plano muito bom para a sua vida. A Bíblia nos fala que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, se o seu plano é muito bom, o de Deus ainda é maior. Agora, se você não considera, eu não considero o meu plano de vida muito bom. Então, o de Cristo é melhor, lógico. Então, eu prefiro já acreditar nisso, para não ter muito problema. Até porque, né? E tem uma história que fala o seguinte. Tinha foram visitar a casa do John Wesley. Não sei se foi o John Wesley, mas foi um desses avivalistas muito famosos. Acredito que foi o John Wesley. E aí, essas visitas de escola, né? E aí, beleza. Aí apresentaram lá o lugar. Aí falaram, aqui era onde John Wesley ele orava. Aí o lugar estava o piso estava até mais fundo, sabe? Aí, beleza. Aí foram embora. Aí depois a professora, ela percebeu que estava faltando um aluno. E aí quando ela voltou, esse aluno de uns 10 anos, ele estava orando ali onde esse avivalista orava. E ele tinha 10 anos. E aí ele falava o seguinte, há um tempo atrás, Deus tinha pedido para ele não ser ninguém. Deus tinha falado para ele, eu quero que você não seja ninguém. Eu quero que você não tenha propósito de vida, eu quero que você seja ninguém. E aí ele estava lá orando e falando, Senhor, eu aceito isso para a minha vida. Eu aceito a sua vontade para a minha vida. Aí a professora chamou ele, esperou ele orar. Aí chegou no ouvido dele e falou, bora, Benny, está na hora de a gente ir. Ou seja,
Se o propósito de Deus, ele é considerado o maior evangelista que passou nessa terra. Não sei se é o maior, né, mas é considerado. E não sei também se é considerado. Acredito que ele foi um ótimo evangelista. Porque teve ótimos evangelistas, teve pessoas que cumpriram a caminhada, né? E eu não posso dizer que ele foi o melhor, mas ele foi um grande evangelista. E será que ele sonhou com isso, o sucesso que ele teve nessa caminhada? Talvez não, talvez ele só se entregou a Deus e como Deus pediu para ele não ser ninguém, ele aceitou aquilo, mas Deus ele tinha um propósito na vida dele maior, que era realmente ele ser um grande evangelista. E tem uma frase, né? Antônio de Saint-Exupéry. Ele diz o seguinte: sacrifício não significa nem amputação, nem penitência. Ele é uma oferta de nós próprios ao ser a que recorremos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, cara, sacrifício não é uma entrega qualquer. Não é algo que você dá sem esperar algo. Sacrifício não é tipo algo totalmente ruim, penitência, sabe? É algo que você entrega aquilo por um propósito maior. Por exemplo, às vezes você entrega a sua vida sentimental a Deus, mas você não entrega como penitência, como algo ruim. Você entrega esperando que Ele haja ali. Ou qualquer outra coisa. Se, por exemplo, você vai fazer um sacrifício, por exemplo, às vezes você vai comprar... Você vê a importância de entregar, por exemplo, algo a uma pessoa. Você não é uma penitência, não é algo ruim. É porque você está buscando algo maior com aquilo. Às vezes é abrir mão do seu eu, do seu ego. Então, isso é importante. Deixa eu ver o que mais. Está acabando, gente. E o que é o propósito cristão? Sendo assim, entendemos que o cristão deve ter a preocupação de alinhar seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender como identificar esse tal propósito de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz o seguinte. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. De acordo com o texto, a palavra de Deus é eficiente para fazer separação entre aquilo que tem origem na minha alma, mente e emoções, ao que tem origem no meu espírito. Palavra que lida com Deus. O que essa palavra está querendo dizer? Que a palavra de Deus, a partir do momento que você busca o conhecimento de Deus, que você busca a vontade de Deus, aquela palavra ela é capaz de te discernir e de dividir, e você vai saber o que está vindo das suas emoções, de você, e o que está vindo do Espírito. Olha que interessante. Então, a palavra, buscar o conhecimento de Deus, vai te fazer entender quando alguma coisa é de você, é algo carnal, algo egoístico, e discernir do que é algo espiritual, do que é algo de Deus, do que é um propósito, uma palavra de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a vida do crente é entender a sua vontade, o porquê da sua existência e para o que foi criado. Eu coloquei aqui, eu vejo o propósito da vida de Jesus Cristo como modelo. Podemos perceber que todos os outros grandes homens de Deus tiveram toda a sua vida e seus propósitos concentrados em Cristo. O seu propósito é imutável. Então, seu propósito é imutável, sempre prevalecerá os seus verdadeiros seguidores.
Ou seja, o propósito de Deus para a sua vida, ele é algo que não muda. É algo que você tem que buscar. Não é algo que Deus fala assim, eu quero que o Guilherme... o propósito da vida do Guilherme é me buscar. É estar na minha presença. E aí eu vou... Como ele está cuidando das minhas coisas, eu também vou cuidar das coisas, da vida dele. Então, eu quero que o Guilherme ele seja um oficial das Forças Armadas. Para que ali, naquele trabalho dele, ele venha estabelecer o reino. Obrigado, mano. Que ele venha estabelecer o reino de Deus na minha vida. Então, é um propósito de Deus. E aí o Guilherme ele tem que buscar para ver se é isso a vontade de Deus. Só que a vontade dele é imutável. Se ele tem essa vontade para a vida dele, ele vai continuar tendo essa vontade. Às vezes, o que acontece é que nós não queremos a vontade de Deus. E às vezes a gente vive, até no nosso profissional, algo que Deus não queria para a gente. Às vezes Deus, vamos dizer que ele tinha como propósito que você fosse uma professora, que é algo que é necessário na nossa nação. Professora cristã, uma professora que tem princípios, que vai educar o filho dos outros, as crianças, de acordo com o que realmente precisa ser educado, a língua portuguesa, a matemática, e não ficar falando sobre coisas que não era para estar falando dentro de sala de aula. Então é algo necessário. E Deus ele pode usar uma pessoa assim. E às vezes o propósito para a vida de alguém era isso, mas a pessoa ela quer outra coisa. E às vezes vamos dizer que ela não buscou em Deus essa área e ela se tornou uma psicóloga. E às vezes os clientes dela saem frustrados, porque ela não tinha aquele propósito de vida. Ou o servidor público, às vezes o servidor público ele foi ali pelo dinheiro. E aí a gente vê que o serviço público está um problema, porque as pessoas elas não estão ali porque elas queriam estar ali, elas estão ali por causa do dinheiro. Então ela não sabe prestar um bom serviço público. Isso é um problema. O médico que não quer tratar de vidas, o médico que não tem como princípio na sua vida, como ele está ali não para salvar vidas, mas para ganhar dinheiro, ele é um péssimo médico. Então, não que às vezes é péssimo médico, mas às vezes ele não cumpre o que precisa fazer, porque ele não está ali para aquilo. Bom, aí lá em Efésios 1, 4 ao 5 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a gente vê que Cristo ele já tem esse projeto para nossas vidas, não é algo que você vai buscar algo novo. Não, ele tem esse projeto, ele já te predestinou a ser filho. Talvez a gente percebe que a gente é pecador, que a gente não merece, que a gente que aquilo ali que pelas nossas mãos, pelas nossas obras, a gente não vai alcançar aquela maturidade, aquilo ali. Mas Deus ele pagou um alto preço pela vida de cada um. Então, o projeto dele é que que os seus filhos sejam filhos maduros, filhos que não venham estar na presença dele por obrigação ou às vezes por alguma necessidade, mas filhos que venham querer estar na presença dele, ter um relacionamento íntimo, uma intimidade, e que venham querer realmente buscar o reino e não apenas estar na igreja, apenas estar fisicamente num local, mas que venhamos a estar espiritualmente também nele. E aí... Bom, e aí se você ainda não entendeu qual é o propósito da sua vida, aí tem isso daqui. Volte e reflita sobre o propósito da vida de Cristo e você entenderá o seu. Então, se você é cristão, se você busca ser um cristão maduro, um cristão que venha conseguir passar as barreiras na caminhada cristã e prosseguir,
Você tem que olhar para Cristo e ver tudo que ele foi, os propósitos, os princípios da vida dele, e o que ele tinha como marco, caráter, a palavra, a verdade. Ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa que sabia dizer não. Às vezes a gente acha assim, que Jesus ele só era aquele cara bonzinho, mas nós vemos que na Bíblia relata que muita gente odiou ele, porque ele foi duro. O jovem rico, ele não abriu mão dos seus princípios para que outra pessoa entrasse no reino, mas ele manteve os princípios marcos. E para o cristão isso é necessário, entender que por mais que Cristo ele seja bom, porque ele morreu por nós, mas ele veio também para ser modelo. Ele veio para que os seus seguidores se pareçam com ele. Não adianta você falar que você é cristão e achar a mentira normal, e achar o pecado normal, e achar a depressão normal. Não é normal para o cristão. Isso não é para a pessoa, por exemplo, que quer viver uma vida em pecado. É para uma pessoa que está buscando amadurecer, uma pessoa que está buscando santidade, que está buscando o caráter de Deus, que está buscando se santificar. E é isso, gente. Algumas referências e muito obrigado. Que venhamos viver um propósito.